Continuando, antes da criação dos seres humanos já haviam outros seres e existem até hoje espalhados pelo universo. E uma dessas classes são os anjos, né, que Deus já havia criado e estavam, ou mais ainda ao lado dele, esses anjos. Né? E havia um anjo que era chefe de todas as hostes angelicais, né, que segundo a Bíblia chamava-se Lúcifer. E ele era magnífico e muito poderoso. É um ser completo. Só que o coração dele começou a ficar orgulhoso e a soberba começou a tomar conta do espírito dele. Pelo poder, pela glória que ele manifestava, ele achava na mente dele, por ser um ser livre, que ele poderia ser igual a Deus. E no livro de Isaías, capítulo 14, versículos do 12 ao 14, fala o seguinte: Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu acima das nuvens, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Deus Altíssimo. Então esse pensamento contaminou esse anjo tão belo, tão bonito e tão bom que era nessa época. E ele começou a ser afogado pela sombra que ele mesmo criou. Mas como ele era livre, ele teve o direito de escolha. Então se estabeleceu a famosa rebelião no céu, né? Um terço dos anjos foram expulsos porque foram seduzidos por pelas palavras desse anjo caído. E foram lançados aqui à Terra por quê? Porque na Terra já estava estabelecido que os homens deveriam ser provados para eles tomarem posse da sua liberdade e do seu livre-arbítrio. Então, qual foi o grande erro? Qual a origem do mal? O que é o mal em si, né? O que causa esse mal? Então, existem alguns pontos assim que são uma afronta a Deus. O que é? Que era o que Lúcifer queria. Ele queria sentar-se no trono de Deus, queria ser semelhante ao Altíssimo, queria o lugar de Deus e receber adoração. E, por consequência, né, como ele queria isso, ele não amava Deus. Lógico que não. Ele queria ser adorado e venerado. Será que não, pensando assim, não tem hoje, a gente não percebe que isso tem acontecido muito, né, em posições aí de liderança, pessoas recebendo honrarias e tudo mais, e glamour. Mas todos nós do pó viemos, ao pó retornaremos. Ninguém é melhor do que ninguém aqui nessa terra. E quando a pessoa assume essa posição e tem prazer nisso, ela nada mais está fazendo do que a mesma coisa que aquele anjo caído. E certamente um dia vai responder por isso também, dentro do tribunal divino, né? Mas isso é um problema de cada um, que cada um precisa resolver. Quando esse mal se estabeleceu no nosso planeta, já havia um plano estipulado para cada um de nós. E qual era o plano? O plano é o chamado plano de salvação. O que é o plano de salvação? Eu vou ler de uma maneira breve aqui. Independentemente de quem tenhamos sido ou o que tenhamos feito no nosso passado, Deus nos ama com eterno amor, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem ir a Cristo e experimentar alegria, paz de espírito, perdão e esperança. Então, o estudo ele vai tratar sobre esse plano. Quantos aqui no planeta Terra que são pecadores? Quantos estão sob o jugo do pecado? No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12,
diz que a morte passou a todos os homens porquanto todos pecaram. E depois em Romanos capítulo 6, versículo 26, diz que a recompensa do pecado é a morte. Então, a partir do momento que nós nascemos, todos nós nascemos com a herança do pecado, estabelecido lá no jardim, lá nos primeiros habitantes aqui desse mundo. Então, todos precisamos da graça, todos precisamos nos trabalhar, todos precisamos nos transformar, nos lapidar, renovar os nossos pensamentos, renovar o nosso espírito, recebermos as energias divinas para que a gente acenda a luz que há dentro de cada um de nós. Quais são as características, então, da natureza pecaminosa? Então, lá no livro de Romanos, capítulo 7, fala que querer o bem, Paulo fala, né? Querer o bem está em mim, mas não consigo efetuá-lo. Olha só o que Paulo está dizendo. A gente se identifica nisso, será? Paulo está dizendo assim, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Eu não estou conseguindo. Observando isso, era necessário que alguém em um alto padrão vibratório de consciência e de sabedoria ensinasse o homem como se transformar. E aí entra a missão de Cristo. Aí entra a cruz. A cruz, ela é justamente a ponte que separa o abismo. Que separa o abismo de nós. Então essa cruz veio, Cristo tombou para que nós pudéssemos atravessar e seguir pelo caminho na senda do bem. Esse é chamado plano de salvação. Jesus se doou, ninguém pediu para ele, ele se manifestou de vir a esta terra e morrer, viver a vida dando exemplo e morrer pelos nossos pecados, sabendo que, assim como Paulo, todos nós seríamos afligidos por esse mal, esse querer fazer o bem, mas não conseguir efetuá-lo, né? E no livro de Isaías e de 1 Pedro está no Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, e Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6, fala que Cristo carregou no seu corpo, que Cristo carregou em seu corpo e sobre o madeiro os nossos pecados. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E as dores que hoje eu não sinto estavam sobre ele, né? Mas ele foi firme, perseverou, foi fiel até a morte, né? Nos dando exemplo, para que nós não tivéssemos que passar pela morte, para que nós não experimentássemos a morte eterna. Então é isso. Isso foi a grande obra de Cristo, de Jesus Cristo. Eu sei que existem muitas crenças, existem diversas teorias espiritualistas e tudo mais, que dão outras visões, mas eu vou falar algo que eu já falei outras vezes também para muitos irmãos, muitos já me ouviram falar isso, mas não existe nenhum outro nome que divida o tempo do planeta Terra. Existe antes de Cristo e depois de Cristo. Não existe antes de Krishna, depois de Krishna, antes de Ganesha, depois de Ganesha. Eu não estou menosprezando essas divindades, cada um crê no que quiser. Eu não estou preocupado com isso. Eu sei a razão da minha fé. E estou compartilhando com quem quiser conhecer um outro ponto de vista. Estou no mesmo caminho que todo mundo, tenho as minhas lutas e tenho os meus conflitos também. Mas o único nome que realmente me faz estremecer é de Jesus. Jesus Cristo. E é por isso que eu estou fazendo também, contribuindo com esses vídeos, para dar uma visão dentro da Bíblia sobre o nosso andar, sobre o nosso proceder como seres aqui nessa terra. Porque dentro desse livro, ele é um resumo de qualquer outro livro. Você pode ler os ensinamentos búdicos, você pode ler as escritas essênias, você pode ler o registro que tu quiser, da civilização que tu quiser. Na Bíblia também tá essas mensagens. E ela tá aqui.
Ela tá na mão de todo mundo. Então a gente não, muitas vezes, a gente ridiculariza a palavra de Deus, ridiculariza os irmãos que creem nessa mensagem, né? E menosprezam essa entrega e tudo mais, e isso é uma atitude extremamente nociva para nós, cria uma escuridão dentro de nós terrível. Então que a gente possa refletir, estudar, compreender, para que essas práticas, né, essas más práticas que nós infelizmente cometemos, elas sejam extirpadas do nosso ser, para que a gente possa viver em harmonia com todos os credos, com todas as crenças, mas que tenhamos também viver em harmonia com a nossa própria fé, com a nossa própria crença. Eu já fui muitas vezes julgado, e não tem problema nenhum, o problema é de quem julga, não é o meu. Porque, tu tá nas medicinas, né, e aí a gente se depara com outras forças, com outras entidades, com outros seres, então tu refutou a Cristo. Eu disse, não, Cristo vai ser sempre a razão da minha fé. E dentro da própria medicina, eu fui exortado a falar isso em voz alta para mim mesmo, durante a força. Fala qual é a razão da tua fé. Diz o nome. E essa fé tem me abençoado, porque ela tem me ajudado, ela tem renovado as minhas forças, o meu pensamento e o meu proceder. Sempre dentro da justiça, sempre dentro da retidão. Então, eu compartilho isso com vocês e dentro em breve a gente agora vai montar um novo estudo. Agora, em até uma semana no máximo, a gente já vai estar postando vídeo. Então a gente vai falar sobre as profecias, os sinais proféticos que antecederiam a volta de Jesus, segundo a Bíblia, né? Então a gente vai falar dos sinais, a volta, como se dará, né? As imagens, o que está escrito na Bíblia, segundo os acontecimentos físicos, naturais aqui na nossa terra, quando Jesus, quando o Mestre ele retornar a essa terra. Vamos falar sobre algumas coisas como o milênio, a vitória do bem contra o mal durante essa história, a história cósmica. Vamos falar sobre a morte, a questão do que a Bíblia fala sobre encarnação, reencarnação, outras vidas. Ela fala, tem um embasamento bom, plausível para isso. Então, nos próximos vídeos aí a gente vai estar se aprofundando nesses estudos. Desejo uma bela semana e uma bela vida a todos. Gratidão.